Captaram aí mais ou menos o que é. Então o que eu quero que vocês entendam é só isso. A lógica com a qual está sendo pensada a continha da matéria. Entende? É uma lógica antagônica. É uma lógica contraditória. Não é mais por mais ou menos por menos, né? É mais por menos, para poder me dar um equilíbrio, igualar as coisas. Nesse equilíbrio aí identificamos, a coisa se mostra, a coisa se manifesta. Mas isso entenda, é probabilidade, que já vem lá do Pascal, né? Pascal é interessante. Mas deixa pra lá, tem uma continha de Pascal também, mas não vamos cheio de conta não. Já viu a continha de Pascal? Depois eu trago. Que é a questão de probabilidade, né? Mas eu não vou tocar nesse assunto, deixa para depois. É com relação à crença, né? Com relação a Deus. Matematicamente é melhor você acreditar, dá desculpa. Por quê? Aí ele faz a continha lá, né? Mas deixa para outro momento. Ou você pode pesquisar na internet também, né? É bem interessante. Veja lá, o movimento da onda partícula, isso aí é apenas um gráfico, né? Não quer dizer que seja assim, nem a bolinha existe, nem as linhas existem, nem as setas, entende? Isso aí é só para a gente entender como eles, né, graficamente entendem esse movimento. Então nós temos aí os pontos que o elétron se materializa a maior parte do tempo, é quando ele aparece, né, aqui ele pisca aqui, entende? Depois pisca lá embaixo, depois pisca não sei aonde. Então a luta é para calcular esse movimento do elétron, porque quando ele ataca aqui, não se sabe onde danado ele está, entende? Possa ser que ele esteja no Japão, na Lua, entende? Em outra dimensão, eles não conseguem calcular. Quando eles aparecem, pronto, onde é que está? Aí aparece em outra posição, entende? E esses pontos aqui, ó, são pontos em que os elétrons evitam, né? Então eles nunca aparecem nesses determinados pontos, né? Eles desenham esse caminho, à medida que eles vão aparecendo, eles fazem um desenho, isso aí aqui eles não piscam, aqui eles não apontam, aqui eles não aparecem. Por isso que homens, né, como o Lupasco chega e diz, é aqui que eu entro, entendeu? É aí, nesse vazio aí. Os caras, né? Por aí mais ou menos. Então vá lá. A trialética. Então a estrutura do pensamento do Lupasco é essa aí. Primeiro ele vai pensar potencialização, atualização e equilíbrio. Depois ele vai pensar matéria-energia física, matéria-energia biológica e matéria-energia psíquica. Certo? Então aqui é o seguinte, não tem um macrofísico? Tem. Não tem um subatômico? Tem. Quem é que vai ser o ponto de equilíbrio aí? O psiquismo. Certo? Então vai haver um meio termo, que é o terceiro termo incluído, né? E mesmo que eu disse que pode ser chamado de termo do meio, né? Tá certo? Se há um macrofísico em contradição com o microfísico, tem que haver algo no meio nivelando esse negócio. Então ele sugere a matéria e a energia psíquica. E depois os conceitos de heterogenização, homogeneização e estado T quântico. Esses conceitos, assim, na verdade, eles se dividem, mas eles estão todos ali reunidos, certo? A gente vai entender essa dinâmica desses conceitos. Olha lá. As duas causalidades ou as coisas como aparecimento. Essa da causalidade é uma sacada fantástica de Lupasco, porque a gente sempre entendeu na filosofia causa como o quê? Um único conceito de causa. Nunca se dividiu dois tipos de causa. Claro, não estou falando daquelas causas de Tomás de Aquino, de Aristóteles, não. É o conceito em si de causalidade, certo? No sentido de aquilo que proporciona, né? Há um efeito
e algo antecede, que vai ser a causa. Tudo bem, isso permanece, mas ele vai atribuir uma causa local e uma causa total. Existe uma causalidade geral e existe uma causalidade local, certo? A local implica numa atualização pontual. Você toca fogo num fósforo, né? Então você teve ali o fósforo apagado, né? sem ter sido gerado atrito. Quando você gera o atrito, gerou um efeito, que foi o fósforo aceso. Então isso é uma causalidade pontual. Contudo, a total implica numa oscilação contínua entre potencialização e atualização, certo? Então, nesse campo geral, há o eterno movimento contraditório. Esse a gente não consegue perceber no campo macrofísico. O que a gente consegue no campo macrofísico é uma causalidade pontual, uma causalidade local. Tirei a tampa do lápis, né? Causa e efeito, entendeu? Isso aqui é pontual. Então aí você joga toda a tradição, tudo quanto é conceito com verdade de causalidade aqui dentro. Aí ele já cria esse outro tipo de modo de pensar a causalidade, uma causalidade geral, para poder aplicar, logicamente, a teoria antagônica dos contraditórios, certo? Então você tem aqui o estado T, sempre intermediário, atualização e potencialização, sempre no movimento, causalidade geral e a causalidade local. Isso aqui, esses tracinhos embaixo, eu sugiro assim, eu estou querendo dizer que é a coisa na sua identidade, entende? Então você tem um movimento subatômico aqui, infinito, mas vai ter os aparecimentos, as manifestações das coisas, dos fatos, dos eventos, dos objetos, da fala, enfim. Tudo que é detectável na nossa percepção é causalidade local. Mas essa causalidade local só ocorre porque há um equilíbrio infinito aqui dentro, de uma causalidade geral. Ok? Tranquilo até aí? Avancemos? Dúvidas? Por exemplo, veja lá. Era uma dúvida que eu tinha desde Heráclito com relação ao tempo. Não temos como entender o tempo, né? Veja lá, você tem aqui, tudo está passando, um eterno devir, tudo está acontecendo. Não tem como eu recortar esse objeto do tempo e dizer, é uma caneta, porque quando eu comecei a dizer é uma e quando eu termino já mudou a coisa, entende? Já passou. Então como é que eu defino a coisa? Eu nem nasci. E estarei aqui falando para vocês para sempre no tempo. Por quê? Olha só. A gente tem, na escala, né? -2, -1, 0, 1, 2, né? Isso é o infinito. Isso é o infinito. Só que, entre o 0 e o 1, você tem a mesma estrutura. Infinita. Entre esse 0 e esse 1 de novo, infinito. E aqui a mesma coisa. -1, infinito, até -2, tem. Não sai, entende? E sai, veja só, está tudo aqui. Se é infinito, não tem como extrair um pedaço do relógio, né? Então, entre o 0 e o 1 do relógio, existe um infinito ali dentro, acontecendo. Ou seja, quando eu faço esse movimento, no tempo, ele nunca deixa de ser feito, entende? E também nunca foi feito, porque antes de eu fazer, continua um infinito aqui, acontecendo. Está dando para entender mais ou menos? O infinito, a ideia do infinito não é compatível com a ideia de tempo. Entende? Não é meio contraditório isso? Não tem como você medir o infinito. Os matemáticos tentaram, aí dois tempos, mas não tem como. Por quê? Porque se tudo acontece no infinito, nunca acontece e sempre acontece. Entende? Nós nunca estivemos aqui e sempre estaremos aqui, porque tudo está sempre acontecendo. Então, minha mãe ainda está na mesa do quarto me tendo. Entende? Mas da mesma forma, ao mesmo tempo, ela está transando com meu pai.
Mas da mesma forma, eu já estou aqui falando com vocês. O que foi que Einstein fez? Né? A questão, ele certo dia não tinha nada para fazer, como não tem, né? Esses caras não tem nada para fazer. Só para complicar a vida da gente. Ele estava sentado, aí viu a câmera dele, uma câmera fotográfica, né? Aí brilhou a luzinha, a luzinha, né? Você vê um filme. Ele comparou o universo mais ou menos assim, né? Não tem um filme das câmeras antigas, né? Que são várias cenas que você vai vendo, né? O negativo, né? Vai vendo a sucessão deles é que gera a imagem, tem? Uma após a outra. Aí ele diz: espera aí, vamos recortar cada cena e empilhar elas, uma em cima da outra, e vamos olhar de cima, o que é que a gente vai ter? Tudo ao mesmo tempo. Entende? Recorte as cenas do filme fotográfico. Você já viu um filme antigo? Eu já sou velha. Também. Então ele era assim. Várias fotozinhas, né, que rodando na máquina, elas geram o movimento, né? É como aquela brincadeira do... Você desenha várias coisas numa folhinha, aí vai passando, daí vai gerando um movimento, né? Ele diz: mas tá, uma após a outra gera o tempo. Mas recorta todas as cenas, empilha elas e olha assim. Vai estar tudo acontecendo no mesmo tempo. Percebe? Então, como não temos como medir isso, aí veja lá o passo. A sacada do bicho. Do Senhor. Veja lá. A gente tem a falsa ideia de que o movimento sucede o tempo. Ele vai dizer: não. É o movimento que antecede o tempo. Se não houver movimento, não há contagem. Não começa nada. Entende? Então a ideia do movimento, a coisa se movimenta, a energia se movimenta primeiro. Então esse deslocamento aqui é possível. Por que a gente identifica as coisas? E por que as coisas acontecem em sucessão? Porque primeiro é a energia que se movimenta de acordo com o observador, a consciência. Está captando aí? Se a energia se movimenta, aí sim começa o processo de contagem. Então não é errado a gente dizer 1, 2, 3. Certo? Primeiro nasce, depois cresce, depois morre. Onde é que isso acontece? Isso acontece nesse processo de atualização na causalidade total. Mas por trás disso existe uma causalidade contraditória infinita. Então, mas levando em consideração essa questão do tempo, nós não se enganamos. É. E ao mesmo tempo. Morremos já não existimos. Entende? Por isso cabe inúmeras dimensões. Entende? Por isso cabe várias realidades. Escolha a sua. Entende? Quem manda é freguês. Aí detona toda a concepção macrofísica do mundo, né? De sequencialidade. Tudo bem, aí eu tenho que dar conta dessa identidade e dessa permanência das coisas do mundo. Onde é que está isso? Isso está na nossa lógica macrofísica. Isso explica, beleza, aqui. Vai encaixadinho, certo? Mas entendendo que o que determina o tempo, ao contrário do Kant, porque Kant coloca o tempo, né, dentro. Então, se eu penso, já há uma sucessão no meu pensamento. E essa sucessão, ela é subjetiva, ou seja, o tempo já é implícito no pensamento. Em alguns momentos ele quase confunde o eu com o tempo. Entende? Mas o que é o pensamento, se não um movimento? Entende? Uma palavra após a outra. Então, é o pensar que acontece primeiro. Depois vem o tempo, para contar esse movimento. Entende? Então, o tempo é a contagem do movimento e não o contrário. O tempo não gera nada. Berkeley é fantástico nesse sentido, porque ele vai dizer o que é o tempo. É apenas um nome. Eu acho que
o tempo dele o tempo de perto é um parágrafo desse tamanho. Entende? Os caras se debatem, blá blá blá, o que é o tempo? É um nome. Depois ele vai para a gravidade. Outra mentira cabeluda na ciência. Becker, né? O que me diz a gravidade? Absolutamente nada. Enfim. Mas aí a gente tem todas essas concepções. Então deu para entender isso aí? Dois tipos de causalidade. O que a gente tem que entender aqui? Dois tipos de causalidade. Uma para dar conta do mundo microfísico e outra continua a lógica da física clássica, mundo macrofísico. Ok? Que estão sempre em contradição. Aí como é que eu sei disso? Mundo psíquico. Quem é que determina o limite? O psiquismo. Lá a gente vai mastigar para ver como é esse psiquismo também. Não é qualquer coisa não. Vamos lá. Potencialização e atualização, eles são como se fossem duas setas, né? Se convergindo. A potencialização é tudo aquilo, vai um pouco sobre a ideia, né, da ideia aristotélica, é tudo aquilo que possibilita a coisa de acontecer, de ser, né, ou acontecer. São tudo a preparação. Ele vai dizer, é uma memorização, né? A potencialidade é uma memorização. Uma memorização daquilo que vai acontecer. Só que essa memorização já deságua numa atualização na identidade, na coisa propriamente dita. Aí essa passagem, entende? É que é o estado T. É como você tem aqui uma linha. Eu já fiz esse desenho, deixa eu ver aqui. Ó, a passagem do estado. Aqui você tem o quente. E aqui você tem o frio. Onde está o ponto exato da mudança? Entende? Potencialização, atualização. Ou vice-versa. Potencialização, atualização. Ou a potencialização do quente, o inverso, né? Você está no estado frio, que aí do quente, o frio é a potencialização, o quente é a atualização. Então esse exato ponto aqui, ele vai chamar de estado de equilíbrio, o estado de tensão. Vai haver um momento em que nem é quente, nem é frio. Entende? Esse é o problema, né? Gerar não dizia, não, é sempre, né? Um anulando o outro, um anulando o outro. Aí você não tem a coisa. O problema é esse, né? Não identifica. Mas se houver um equilíbrio, aí você sabe o parto de quando é quente, de quando é frio, né? Isso aqui você só entende por meio do psiquismo. Certo? Vamos avançar. A sistemogênese. Nas palavras de Nicolesco, que nos remete finalmente a Anaximandro, quanto ao processo, o antagonismo energético implica um encadeamento limitado de contraditórios, onde, segundo o passo, dois dinamismos antagônicos engendram um sistema. Esse sistema implicará um sistema antagônico da mesma ordem. Esses dois sistemas implicarão um sistema de sistemas antagônicos e assim por diante, né? Sistemas de sistemas. Aqui nós temos A versus B, certo? Daqui vai surgir um sistema C versus D, um exemplo. E assim ao infinito, sempre em contradição. Deste modo, a sistemogênese implica nos conjuntos infindos dos sistemas energéticos, em processos ininterruptamente antagônicos. Também é atribuído a esse processo o termo sistemologia. E é sobre esses processos que podemos erguer o conceito de matéria, certo? Até chegar aqui no macro, vem todos esses processos aí. Então, quando chegar o nosso estágio de percepção, ele vai falar sobre a percepção, né? Como percebemos.
Então já vem processos infinitos antagônicos. Certo? Tudo isso para depois a gente entrar nos conceitos éticos, né? Entende? De concordância. Existem as polaridades? Existem. Mas existe um ponto T que nós podemos concordar. E só não concordamos porque somos egoístas. Entende? O mundo já era para viver em concórdia, mas não vive. Por quê? Entende? Nós sabemos exatamente o ponto onde devemos acordar, onde eu devo ceder. Então, quando sentamos à mesa para dialogar, para conversar, né? No campo político, por exemplo, como é que vai ser aqui? Eu tenho que diminuir algumas posições, entende? O outro também, para que haja um nivelar. Enquanto eu estiver caminhando, potencialização lá em cima, só vale o que eu digo, é como eu quero, não sei o que, blá blá blá. Então, o outro diminui. E do outro lado, ele está me diminuindo e ele aumentando. Né? Então, é necessário, é muito simples, né? Balancear as coisas. E a gente tem capacidade para isso. Né? Se a natureza funciona assim, por que a gente no discurso não se adequa? Ok? Então, vejam. O isomorfismo, né? Também é um conceito da nossa temática. Deixa eu dar uma olhadinha só na hora aqui. Beleza, já está passando. Então, as três matérias do passo consistem em três orientações divergentes, as quais não se relacionam como síntese umas das outras, a diferença, né, com Hegel. Mas tem por característica primordial sua luta, seu conflito inibidor. Isso implica que o passo mantém a identidade das três matérias distintivamente. Contudo, o que ocorre é um isomorfismo. Se mantém as qualidades dos opostos, né? Principalmente entre os mundos microfísico e psíquico, onde não se pode detectar em absoluto em ambos mundos sua realidade, ou seja, a sua atualidade, ou irrealidade, a sua potencialidade. Ou seja, tanto o mundo microfísico como o psíquico são considerados manifestações do mesmo dinamismo trialético. Nesse sentido, o isomorfismo do passo está próximo aos de Pauli e Jung, né? O que é que acontece aí? Quando você vai para o mundo microfísico, ele diz: nós não sabemos determinar onde termina o mundo microfísico, onde começa o mundo psíquico. Entende? Aí entra até Spinoza aí. Entende? A substância única que é tudo. A própria consciência pode ser a matéria. Microfísico. Entende? O mundo microfísico pode ser minha consciência. Ele já vai dizer: nós não temos como determinar onde um termina e o outro começa. Onde é a atualização de um e a potencialização do outro. Percebe? Nesse moído aí, né, o que a gente sabe? Que se identificam os dois. Mas por haver essa dúvida aqui, a gente pode dizer que um é o outro e o outro é um. Só que o Pasto não faz isso, certo? Ele não afirma que o mundo subatômico é o mundo consciente. Há essa possibilidade, ele não nega, né? Há uma lacuna aí no discurso. Mas eu mantenho os isomorfismos, são coisas diferentes. Ok? Acho que hoje a gente fica por aí, né? A unidade do mundo. Não há qualquer elemento, evento, todo mundo já li esse texto, que seja independente, tudo está interligado. Que não esteja numa relação qualquer de ligação ou de ruptura com um outro elemento, ou evento, ou ponto, a partir do momento em que há mais de um elemento, ou evento, ou ponto no mundo. Tudo, então, está ligado no mundo, caso o mundo, evidentemente, seja lógico. Se não estiver ligado, o mundo é sem lógica. Entende? Ele não nega a lógica macrofísica. Ele pega dessa lógica e diz: tudo está ligado no mundo. Se não estiver, então o mundo não tem lógica. E como é que se liga o mundo? Através do conceito de causalidade. Esse ponto está ligado a isso. Quando ele imagina a sistemogênese,
que tudo está em constante contrário, mas ligado, quando você diz que uma coisa está ligada à outra, você já está usando o conceito de causa. Entende? Nós não podemos escapar desse conceito. Então eu vou. Tá? O outro curso é de 3,5, né? Então dá para ir até 3,15, né? Então vamos lá até 3,15. Então a unidade do mundo. Quanto a isso, Nicolas comenta que o antagonismo energético é, portanto, uma visão da unidade do mundo, unidade dinâmica, unidade de encadeamento ilimitado dos contraditórios, baseada em uma estrutura ternária universal. Assim, o universalismo kantiano, aqui, né, já sou eu que estou falando, aí vocês não deem muito crédito, certo? Assim, o universalismo kantiano, em seus conceitos de unidade sintética e conformidade afins, parece também se associar ao discurso do Passo numa visão antagônica do universo, certo? O que é unidade sintética? Tudo se une no pensamento, entende? Somente nós trazemos o mundo e o ordenamos. A natureza não sabe que ela é natureza, entende? As leis da natureza quem dá somos nós. Quem diz somos nós. Kant, em determinado, foi a uma palestra de um astrônomo, né, conta a história, que ele, após o cara falar do universo, dos buracos negros, das galáxias, das estrelas, aí ele se levantou no final e disse: muito bonito o que você falou, mas não esqueça, o astrônomo é o homem, é você que está dizendo. Entende? É tudo representação sua, representação nossa, é conversa sua. Eu vou na sua se você quiser. Entende? Então é preciso ter muita fé para acreditar que esse quadro existe. Essa mesa existe. Mas para eu acreditar nesse sentido de fé, eu estou utilizando a razão. Então eu preciso entender que é preciso ter muita fé na razão. Mas para entender o conceito de fé, eu preciso da razão. Então estamos laçados no nó cego da linguagem. Não temos como fugir da linguagem. E é só ela que nós temos para montar o mundo e tentar conhecer. Wittgenstein já nos advertia. Estamos dentro do processo da linguagem. Então tudo que a gente disser não tem prova nenhuma de que disser, que seja o que é. Entende? Nós estamos dentro, nós somos passivos da linguagem. Apesar de manipular ela, nós somos passivos a ela. Nós não temos nenhuma referência fora nós que nos diga que estamos certos ou errados naquilo que dizemos, naquilo que pensamos, na nossa ciência. Tudo isso aqui que os cientistas chegaram, nada garante que estejamos corretos. Entende? Foi o máximo que a linguagem do cientista, segundo o método que ele usou, por meio da linguagem que ele imputou a coisa, entende? O cientista faz o experimento, mas é ele que está empurrando o negócio para acontecer. Entende? Qual é o método científico? Ele faz o experimento para comprovar aquilo que ele idealizou. De Broglie. A matéria vai se comportar como onda, agora eu vou provar. Mas ele pensou antes, a ideia, você entende como é a coisa. Quando vai se comprovar, a ideia já é uma realidade para o cientista. Não precisa de comprovação. E aquela prova que ele utilizou só serve para o mundo científico. Entende? Veja que, de certa forma, eu já estou destruindo tudo aquilo que eu estou dizendo até agora. Tudo é argumento, tudo é linguagem. Mas devemos ter uma certa coerência para não cair no absurdo total, né? No relativismo total. Porque se houver um relativismo total, isso é absoluto. Então já não há um relativismo total. E há, ao mesmo tempo. Né? Essa é a ambiguidade da linguagem. Não podemos, né, afirmar nem negar nada. Entende? Eu não posso dizer categoricamente que eu existo. Nem posso negar a minha existência. O filósofo centrado
ele vai ficar em cima do muro. Entende? No caso, a atitude do cético de suspender o juízo seria mais coerente? Assim, o cético, por exemplo, no caso de Rio, ele vai dizer que nós não temos condições, né, para saber se sim ou que não. Certo? Isso é o ceticismo. Kant vai dizer, eu não posso negar que sou afetado por algo no mundo. Seria sobrepor essas duas posições, tanto do cético como do transcendental, no caso do Kant, como do ateu e do religioso. É você suspender todos os discursos, entende? Rio, como é que nós não temos condições de conhecer? Se não temos condições de conhecer, o que eu disser sobre o mundo é a verdade, e cala sua boca, eu entendo que tem. Entende? É só uma perspectiva. Para ele não há perspectiva para nós conhecermos, porque nós não temos a instrumentação para isso. Mas você pode, no uso da sua liberdade linguística, dizer, o que nós temos enquanto instrumento é o que nós temos, então vamos conhecer dessa forma. É do jeito que é. Entende? Por isso que essa ciência agora, esse discurso filosófico do Pasto, ele converge todos os discursos.